E aí, tudo belezinha? Vamos lá dar mais uma pegadinha aí a respeito do desenvolvimento dessa Europa que até um tempo atrás aí tinha falido. Lembra lá do sistema feudal? Colapso total. As navegações aconteceram, muito acúmulo de capital, lembra disso? Acúmulo de capital. Agora nós chegamos num outro momento da Europa com o desenvolvimento industrial. Onde é o foco inicial dessa transformação? Inglaterra. Os ingleses acumularam muito capital, lembra lá das navegações? O acúmulo vai dar base. Esse capital acumulado vai ser o que? O pontapé para o próximo passo. O que é legal da gente salientar nesse contexto é: os ingleses vão fazer diferente. Os demais países europeus ainda vão continuar com a lógica de comércio, de ir até as suas colônias, retirar lá a prata, retirar o ouro, retirar a madeira e etc. O comércio de escravos e assim por diante. Então eles vão ficar na ideia do comércio, por isso nós vamos chamar ele de capitalismo comercial, porque é de um comércio, e a Inglaterra vai a um nível acima. Capitalismo agora vai ser industrial. Quais serão as transformações ocorridas a partir do meio de produção industrial? Vamos lá então? Então, esse momento de produção, nós vamos chamar ele de revolução industrial, mas ele vai ser gradativo. E isso você tem que colocar na tua cabeça. É gradativo. Não é assim, virou indústria. Não. Contexto, ele vai ser uma modificação lenta. Então, como era produzido anterior a esse movimento de revolução? Por isso nós vamos chamar de revolução, porque é uma transformação. Chamamos de manufatura. Pela etimologia da palavra, você racha a palavra no meio. Mano quer dizer mãos. Depois, num outro momento, vai ser chamado de maquinofatura. Ó, maquinofatura. Racha no meio, máquina, fatura, ou seja, a produção por meio de máquinas. Então a coisa vai sair daquele feitio à mão, artesanal, para um outro momento, mas é gradativo. Para essa produção acontecer, o que acontece? Eu preciso organizar as máquinas, eu preciso construí-las, e eu tenho um material que não é o tecnológico que nós temos hoje, então a coisa vai ser gradativa. As primeiras máquinas elas vão ser mais fraquinhas, menos resistentes, então isso tudo vai ter que ser contabilizado. E agora o que é mais legal e mais interessante a gente colocar assim, falar, como é que era aquela época? Tem que se colocar naquele... Lembra o tempo histórico? A gente está falando de um espaço geográfico, Inglaterra, tempo histórico, quando era? Lá, século XVIII, não tem energia elétrica. E aí, como é que eu faço para as coisas funcionar? Eu tenho que ter uma força motriz. Olha aí, o que era a força motriz? Isso mesmo, roda d'água, velho. A roda d'água era o elemento de força dessas indústrias. Como é que eu vou colocar uma roda d'água? Eu vou ter que fazer a minha fábrica, a minha indústria estar onde? Próximo à água. Então estamos falando de geografia dos lugares agora. Ó como a coisa vai acontecendo. Para eu ter uma fábrica, eu tenho que ter uma fábrica próxima a um rio, porque é esse rio que vai fazer a roda d'água girar. Olha aí como é que a roda d'água gira. Essa roda d'água girando vai fazer com que as fábricas funcionassem e as máquinas todas interligadas. Olha que legal que era a fábrica, dentro dela eu tenho o que? Todas as maquininhas ligadas com correias.
Vou ter problemas nessa produção? Claro que eu vou. Lembre-se, a coisa ela é inicial, ela está fazendo um pouco diferente do que era feito à mão. Então, se eu tenho uma fábrica, essa fábrica está próxima ao rio, tem uma roda d'água, essa roda d'água tem um eixo dentro da fábrica onde todas as maquininhas vão estar interligadas. Se uma delas estraga, para toda a produção. Ah, não, mas aí parava tudo. Sim, parava tudo. Mas ainda assim, essa produção ela era melhor do que aquela feita à mão. Então eu parava, consertava uma máquina e colocava tudo em funcionamento de novo. Era o que tinha para hoje. É só esse o problema? Não, não é só esse o problema. O problema é que eu estou falando de uma região aqui, ó, mais ao norte. Então aqui linha do Equador, extremos. Estou chegando aqui à região mais ao norte. Essa região aqui, região da Inglaterra. Qual o problema disso? Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio. Invernos rigorosos. Pô, professor, mas esse inverno é aquele que cai neve, assim, lá na época do Natal, Papai Noel, tudo vestidão? Sim! E daí? Daí congela o rio. É! E aí, mas daí vai parava a roda d'água. Parava a roda d'água. Então esse é um outro elemento importante. Durante o inverno, para tudo. Ah, mas aí eu não vou produzir? Não, nessa fábrica não vai dar para produzir. Ah, beleza, então passou o inverno, aí vai começar a vir o descongelamento, e aí o que vai acontecer, meu filho? O que vai acontecer? Vai acontecer que o derretimento desse gelo vai para as partes mais baixas do relevo, seja lá onde está o rio vai começar a subir, vai. Outro problema. Então, é uma sucessão de resolução de problemas. Essa é a grande pegada, a grande sacada dos ingleses. Tem um problema? Acha a solução. Tem um problema? Acha a solução. Tem um problema? Acha a solução. É assim. Problema era a roda d'água quebrar? Quebrava. Parava tudo? Parava. Então tem que resolver isso. O rio vai congelar durante o inverno? Vai parar a produção? Sim, tem que resolver isso. Depois do inverno, com o descongelamento, vai encher os rios, algumas fábricas vão sofrer com inundação? Também, vou ter que resolver isso. Então, o que é que nós temos que pensar? Que a solução desses problemas é que vai caracterizar a chamada revolução. E o que nós temos que frisar aqui também, o importante, essa produção na Inglaterra, essas fábricas, elas vão ter um caráter bem interessante no sentido de produção de tecido. São as indústrias de tecelagem. Eu vou produzir tecidos. Se eu vou produzir tecidos, eu vou precisar do quê? Da matéria-prima, que é a lã. E aí vai levar para um outro problemão. Aquela porcentagem populacional vivia no campo, lembra dos feudos? Viviam na agricultura, basicamente, ali. Agora eu preciso mais lã. E para produzir mais lã, eu vou precisar o quê? Mais ovelhas. E aí um elemento do próprio Estado vai fazer o quê? Vai pegar essas grandes propriedades e transformá-las em locais de produção de ovelhas para o abastecimento dessa indústria. Tá, mas e o povo que estava ali, ó? Foi enxotado dali. Eles tiveram que ir obrigatoriamente para os grandes centros, e aí é outro elemento legal também. Muita gente desempregada. O que acontece com o valor do salário diminui. É a lógica da demanda, oferta e procura. Tem muita gente sobrando nos centros urbanos. Tem as fábricas que precisam de trabalhadores. Agora tem muito trabalhador. O que eu faço? Eu vou pagar um salário sem vergonha. Eu vou fazer uma jornada de trabalho 12, 14 horas ou mais. Vou pagar um saláriozinho insignificante, mas era o que tinha para hoje. Quer dizer, então a Revolução Industrial ela não é tão bonitinha como a gente acha que é assim nos livros, que tudo aconteceu. Não, temos problemas e problemas sérios. O que nós temos que levar da construção de hoje?
A Inglaterra vai fazer diferente na Europa. Então ela, com aquele acúmulo de capital, vai dar o passo seguinte, pensar em desenvolvimento industrial, ok? Como que vai se dar isso? Primeiro com as rodas d'água, a força motriz é o giro dessas rodas d'água. As fábricas obrigatoriamente têm que estar próximos aos rios. Rios serão problemas durante o inverno, principalmente porque eu estou falando de uma região mais ao norte. Quanto mais ao norte, mais frio. Então o ambiente, o clima vai ser determinante também. É algo a ser considerado. A indústria é de tecidos. Então eu estou falando de uma indústria que vai precisar de matéria-prima chamada lã. A lã da produção da ovelha, a produção da ovelha num espaço. Esse espaço, a concentração para a produção dessas ovelhas vai fazer com que o povo seja retirado do campo e seja lançado à sorte nos centros urbanos. Muita gente nos centros urbanos, muita oferta de mão de obra, o salário vai ser insignificante. Então, esse é o passo da conversa da Revolução Industrial inicial hoje, beleza? Então, ó, se inscreve no canal para não perder a próxima aula, ok? Dá um joinha aí também e nos vemos na próxima aula, beleza?